Soberano Pai, eterno Deus, Deus de paz e de misericórdia, te agradecemos, ó Deus, nessa noite, por estarmos aqui, Senhor, neste santuário, que não é outro lugar, Senhor, a não ser Betel, casa de Deus, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para juntos, Senhor, com teu Filho, congratularmos, Senhor, pela tão grande bênção, Senhor, que o Senhor fez na vida dos teus servos. Vamos adorar o nome do Senhor com o hino da harpa 304. Desprezando toda dor, eu vou cantar e falar ao pecador, sempre abonar. Flechas transpassaram e padeci andou, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor.
farão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: agora a segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado sobre muitos exaltados. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado sobre muitos exaltados. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Deus A ler a Bíblia no Salmo 116, se tratando é um culto de ações de graças, de gratidão a Deus pela vida do pastor José Roberto, que depois vai dizer que passou, ou mais quem ele disse que viu, que acompanhou, passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor foi com ele e ele fez como a Bíblia ensina. Glória ao Senhor, agradecer a Deus. Muitos agradecem de outras formas, mas a forma bíblica de se agradecer a Deus é desse jeito, apresentando a Ele um culto de ação de graça, convidando. Sei que se ele fosse convidar todos os seus amigos e todos aqueles que gostariam de estar aqui, nosso santuário ficaria muitas vezes menor para recebê-los. Mas vamos ler a palavra de Deus e no próximo culto, o pastor José, que iniciou essa obra aqui há 15 anos, será na outro tempo, já bem maior, já bem cômodo. O Senhor sabe todas as coisas. Salmo 116, a partir do versículo de número 12. Os que não têm Bíblia, se querem, podem acompanhar ali. Glória a Jesus. Eu pediria a ajuda de alguém comigo. O doutor Elcio aí, por favor, para fazer a leitura intercalada que vamos fazendo, nos ajudando, porque o culto está sendo transmitido e se a gente fazer a leitura responsiva, os que estão em casa não acompanham, não escutam. Então é necessário que, mesmo toda igreja, repetindo também ou respondendo, chama-se responsiva a leitura por isso, mas com um leitor também aí. Diz assim a palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13, todos. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Só até aí mesmo, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Muito Maravilhoso Deus e Pai, queremos, Senhor, te louvar, Pai, por este momento que o Senhor proporciona a todos nós aqui, Senhor, e em especial teu servo, Pai, que está dando este culto, Pai, por meio de gratidão, Senhor. E gratidão, Pai, é para as almas nobres, Senhor, que reconhece, Pai, o favor, Senhor, e a tua bondade, Pai. Deus, queremos te pedir, Pai,
a tua presença aqui, Senhor, tocando em cada coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, se chegou alguém enfermo, se chegou alguém triste, Senhor, muda o quadro, Senhor, da vida dos teus filhos. Pai bendito e santo, fica conosco, Senhor, aviva cada vez mais, Senhor, a nossa alma, Pai, para que nós possamos sair com a nossa vida robustecida, avivada e alimentada pelo poder da Tua palavra. E assim te louvamos e bendizemos o Teu nome, não só hoje, mas para todos sempre, porque Tu és bom e eterna é a Tua bondade que se estende de geração a geração a todos aqueles que buscam e temem o Teu nome. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Apresentando o pastor José Roberto, por favor, pastor José. Pastor José Roberto, que nós temos uma consideração muito grande por ele, pelo trabalho que ele já fez em toda a nossa igreja, desde que se converteu ao Senhor, fundando o trabalho no exterior. Há um trabalho em São Tomé e Príncipe, que ele fundou, ali com o seu recurso, enviando missionários, e está um trabalho próspero, que só a eternidade é que vai recompensá-lo. Aqui na terra não há dinheiro para pagar isso, porque uma alma não tem preço. Tudo que se investe para ganhar uma alma para Jesus, não há como pagar isso com dinheiro. Então Deus vai recompensá-lo por todos os trabalhos que ele tem feito no reino de Deus, evangelizando em Copas do Mundo, Olimpíadas, investindo na confecção de panfletos para evangelizar. E às vezes muita gente não compreende isso, mas nós compreendemos, sabemos o valor. Por isso, meu respeito, meu carinho por ele, por muito tempo. E a irmã Fátima também, por favor, irmã Fátima, fica de pé. Louvado seja Deus. Só para fazer essa introdução, mas eu já vai prosseguir apresentando o restante da família, os filhos. Quero agradecer a senhora, porque a senhora é uma coluna na vida do pastor José Roberto, todos os momentos de sua vida. Então, a nossa gratidão e reconhecimento também nessa igreja. Vou pedir para que vocês tomem o vosso assento, porque vai ficar muito cansativo. E depois, pastor, estarei dando uma salvação geral. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Deus, Tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo poderoso, teu nome maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus é precioso, meu Senhor, o nome sobre todos, pelo qual Cristo pela minha força. O Senhor é a minha paz, jamais teu presente sempre está. É o Elion, ouve clamar. Teu Rafa, teu Deus pra toda dor, quem flui na fé, minha justiça. Elohim, Elohim, o nome Vai ser igreja. Bom, para quem não me conhece, me chamo João Antônio Caldas, o JHC, sou irmão do prefeito JHC. Ele me mandou vir aqui porque minha família tem um carinho imenso pelo nosso querido pastor Zé Roberto, por toda a sua família. A Rádio Farol FM, ela sempre abençoou muitas vidas. Estamos agora também na televisão e minha mãe sempre conta esse testemunho que o meu pai sempre no ramo da comunicação e foi
abençoado com as rádios, com as televisões, e minha mãe teve um sonho, onde um tio nosso falava para ela: olha, coloca tudo o que vocês têm na mão de Deus. Coloca tudo o que vocês têm na mão de Deus. E ela entendeu aquilo. E aí veio a ideia de criar a primeira rádio evangélica aqui de Maceió e também do estado de Alagoas. O pastor Zé Roberto tem 15 anos lá na rádio. Então, eu já estou ficando velho. Ó, Ediluz, rapaz, eu lembro quando eu criança a rádio aqui. Então, é uma bênção. Eu sou médico também, médico voluntário da Cruz Vermelha. Estou como voluntário lá no Pão Salgadinho. Estou à disposição de vocês, tá bom? Quem precisar, pode me procurar. E a gente vai, com muito carinho, conduzir aí o caso de cada um que vocês necessitam. Eu estou também com um programa lá na rádio, Alô Irmão, de 9 às 11, lá tem louvores, tem a palavra de Deus, tem o assistencialismo, e quem precisar, estamos à disposição de vocês. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos ouvir, neste momento, uma palavra pela irmã Fátima. Salve a igreja com paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui de volta, né? Por tantos anos. Mas o Senhor sabe todas as coisas e Ele planeja tudo, né? Sem que a gente pense, nem imagine, Ele já está aqui, né? Então, eu queria ler para a igreja em Romanos 12, o capítulo, Romanos 12, versículo 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu acho que esse versículo, ele atinge cheio os nossos corações. Que eu creio que foi isso que aconteceu com a igreja, foi isso que aconteceu com a nossa família, quando no dia 31 de dezembro, a poucas horas do romper do ano, o Zé Roberto teve um problema sério. Ele começou durante a tarde e só vomitando, a pressão subindo, e nós conseguimos falar com o médico. Ele disse: leve para o hospital porque precisa baixar essa pressão, ele não pode ficar com a pressão. Estava 20/14. E aí, todo mundo apavorado, ele nunca teve pressão alta, e nós levamos. Quando chegamos lá, ele estava com muitas dores. Tanto é que ele não lembra, ele estava lúcido, ele falava, mas ele não lembra do que ocorreu, da saída de casa, a chegada no hospital, as decisões que foram tomadas. Então ele não lembra de nada. Então chegou lá doendo muito, com muita dor, ele pedia para abrir, porque ele não estava aguentando de tanta dor. E, para a glória do nosso Deus, o médico não viajou, porque vocês sabem, né? Final de ano, depois que eles passam a revista nos pacientes, eles vão, ou viajam, ou vão para as festas dele. E o médico estava na missa, quando o telefone tocou, e que a gente falou como é que ele estava, e ele imediatamente chegou lá. E 20 para meia-noite, a cirurgia terminou, concluiu. Nós, eu e nossos filhos, né, estávamos lá, genros também, e foi assim um romper de ano inusitado. E quem imaginaria que depois de tanta alegria, porque a primeira cirurgia foi feita no dia 29, ele saiu bem, tiramos foto, ele botando assim o dedo, como diz o Davi, de joia, e quando no outro dia que chega em casa, tudo muda, né? Foi assim uma mudança terrível, e ainda mais a gravidade do caso, que ninguém sabia o que era. Poderia ser uma trombose, poderia ser essa trombose na cabeça, poderia ser no intestino, né, onde foi, poderia ser no pulmão, e não se sabia o que era. Fez uma tomografia rápido do pulmão, porque pensou-se, como ele também estava com uma certa dificuldade de respirar, que podia ser no pulmão.
mas o pulmão estava limpo. Aí o médico, quando chegou, pediu uma do abdômen. No abdômen deu, mas não mostrava realmente o que tinha acontecido. Mostrava que havia uma obstrução, que não se sabia se era sistêmica ou mecânica, se o intestino tinha dobrado, se havia havido um entupimento, não se sabia, né? Então ele foi para a sala de cirurgia, o médico nos chamou, disse que o caso era muito grave, mas que a gente tivesse fé, né? O médico até nos animou, porque os irmãos sabem que nessa hora, por maior que seja a nossa fé, a dúvida chega. Infelizmente, nós somos humanos, não é? E vem a dúvida, vem o temor. A gente não sabia se era aquela hora realmente que ele teria que ir, quais eram os desígnios de Deus para ele, se era realmente naquela hora. E ficamos apavorados, né? Começamos a chorar, chamaram a anestesista para nos explicar que ele ia ser entubado, certo? E o que poderia ocorrer nessa intubação, certo? Que ele poderia aspirar o líquido e outras coisas lá que ele falou que realmente eu nem lembro, porque foi uma hora de muito desespero. Mas, graças a Deus, né, a cirurgia correu bem, ele ficou entubado durante 14 dias, né? Ele saiu, foi direto para a UTI e a gente ia visitar duas vezes por dia, pela manhã e pela tarde. E à tarde é que a gente sabia realmente como estava, o boletim das ocorrências, né, durante o dia com ele. Mas graças a Deus, o Lucas, que é médico, teve acesso e a gente ficou sabendo mais coisas ainda do que como se fosse um simples doente lá, né? Nós tivemos bastante informação do estado dele. E a cada vez que a gente chegava lá, o temor aumentava, porque às vezes acontecia de dizer que não tinha evoluído como deveria. Aí a gente se aperreava. Depois ele evoluía, depois ele estabilizava, não é? E assim foi. Ele ficou ligado em 6 máquinas daquela, né? Aquelas bombas, tomando 4 tipos de antibiótico e um fungicida, né? Porque para não pegar infecção nenhuma de nenhum tipo. E foi realmente uma luta, não é? Para mim e para os meninos. A gente se revezava na visita, porque não podia entrar, ainda tinha isso, a pandemia restringiu, né, o pessoal que chegava até lá, então a gente tinha que se revezar. Mas graças a Deus ele está aqui, né, e nós estamos aqui, né, para agradecer ao Senhor, porque realmente foi um milagre. O médico disse que ele ganhou na Mega Sena sozinho, não é? E uma das horas que Roberta e Carol estavam muito aperreadas, chorando no corredor, ele chegou até elas e disse, isso foi em palavras dele, que aquele que começou a obra iria terminar. Então, nós cremos no nosso Deus, né? Não era o dia ainda, ele ainda tem muita coisa para fazer aqui para Deus, e nós cremos nisso. Né? Estamos aqui felizes e ele agradecido a Deus, porque, como eu disse, só quando a pessoa passa realmente é que sabe, não é, o que passou, a gravidade do caso. Muitas vezes na UTI a pressão baixava, a pressão aumentava, os batimentos cardíacos também se descontrolavam e diziam, vamos perdê-lo, e foi uma luta, não é? Mas ele forte e o Senhor junto com ele, nós fazíamos as visitas e cantávamos o hino da harpa lá, todo mundo pelo menos escutou, não é? Os hinos que a gente cantava, aí as meninas botavam no celular, quando eu não ia, elas botavam no celular para ele ouvir, e foi uma bênção dentro da UTI. De todos que estavam lá, só
faleceram. Né? Então Deus tem um propósito grande na vida dele, na vida da nossa família, não é? Então eu acho que esse versículo veio para dizer: chorai com os que choram. Então todos nós estávamos chorando pela situação. Hoje o versículo fala conosco e diz: alegrai-vos com os que se alegram. Então toda a igreja que orou, todos os amigos também que pediram a Deus pela cura do Zé Roberto, pela saúde dele, hoje estão aqui, estão alegres conosco. Não é? Nossa família também, ficamos, às vezes na dor, a união chega mais, não é? E graças a Deus o Senhor fez a obra, Ele está aqui, nós estamos de posse de vitória. E a gente pode falar, assim como em Romanos 8, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que buscam a sua justiça. Não é isso? Então, foi difícil, foi. Mas hoje nós estamos de vitória, nós estamos felizes e podemos dizer que todas as coisas que nos acontecem contribuem para a glória de Deus. Amém? A sua ação de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, forte choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Veio o grande rio da vida, claro como um cristal. Derrama aqui do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei, eu vou sentir. Pai são irmãos. Primeiramente eu gostaria de fazer a introdução, que não esperem de mim essa desenvoltura do nosso auxiliar Jailton, nem muito menos essa unção e maravilha da nossa princesa Sara, nossa primogênita da família, que muito nos emocionou aqui com a sua voz, com esse louvor. Eu te amo, viu, Sara? Eu te amo. Passando aqui o motivo da nossa presença nesse culto, queria iniciar agradecendo a todos vocês que estão aqui, o pessoal do cartório, o pessoal da nossa família, né? Os amigos do meu pai, os pastores, o irmão do prefeito JHC e vários outros que já foram aqui nominados, né? Que estão aqui certamente por direção de Deus, tomaram essa decisão de tomar um pouco do seu tempo e vir aqui prestigiar tanto a vida do pastor Zé Roberto, meu pai, mas também para glorificar a Deus por esse momento, né? Foram 30 dias, irmão, de muita agonia, de muita aflição, de muita luta, mas o Senhor esteve conosco e não poderia ser diferente, né? Os contatos que tínhamos com os médicos sempre eram assim um pouco desanimadores, um pouco assim nos deixavam numa situação bastante delicada, vulnerável, né? E alguns deles me chamou a atenção. Eu vou relatar aqui para os senhores. A primeira vez foi quando, logo após a cirurgia, né, nós ingressamos ao UTI, eu e minha mãe, e
plantonistas ali, estava explicando um pouco a minha mãe e a mim a situação do pai, né? Como o caso era grave. E nós ali estávamos ali sem saber muito, né, do que poderia vir. E a primeira notícia foi que, isso era dia 1º de janeiro, e a primeira notícia foi que ele iria passar 30 dias no hospital. E isso, assim, a princípio nos chocou, porque ele sai de uma cirurgia de hérnia, né, faz uma cirurgia de emergência no dia 31. O médico que operou diz: oi, papai. O médico que operou o painho dizia: Pedro, se Deus quiser, você vai falar com ele depois da cirurgia. Se Deus quiser. Então, assim, isso tudo, o médico ali naquela situação, né, é razão, é ciência, né? Ele que conduz tudo. E quando ele entrega na mão de Deus, ele reconhece a sua incapacidade, a sua incompetência, a sua limitação. E foi assim o tempo todo, né? No outro momento, conversando, porque os boletins eram diários, no outro momento o médico dizia: nós estamos dando atenção especial ao seu pai, Pedro. Eu fiquei mais tranquilo, mas no meio da conversa, na evolução dessa conversa, ele dizia: não, porque, veja, nós damos atenção sempre aos pacientes mais graves, e o seu pai é o paciente mais grave da UTI. Eu não queria ouvir aquilo, mas, enfim, foi dito, e aquilo só nos aumentava a aflição, e o que a gente fazia era orar, né? Minha mãe chegava lá todo dia, normalmente eu estava sempre junto com ela, e minha mãe louvava, toda vez que estava lá, cantava o hino da harpa, né? Não com a voz maravilhosa da Sarinha, mas com toda a fé, com todo amor, né? E garra que ela sempre teve para lutar por todos nós, né? Minha mãe é uma vencedora, uma guerreira que muito nos orgulha. E continuando, assim, a situação era realmente assustadora, né? A pressão do pai foi a 5/5. Então aí começa a administrar medicamento para controlar a pressão, né? Aí afeta o rim, aí o rim começa a não funcionar direito, o pai passou a não urinar, e a gente ficava na expectativa se ele ia urinar, se não ia, a quantidade de urina, se era suficiente ou não. Aí depois veio pneumonia, depois suspeita de Covid, aí tira ele da UTI, vai fazer tomografia, enfim. Tudo aquilo vinha nos afligindo muito, e eu comecei a orar. Eu já vinha orando, mas assim, eu vinha orando, dizendo: traz meu pai de volta, Senhor, traz meu pai de volta. Mas a partir de determinado momento, o Senhor falou comigo, e eu me vejo inclusive aqui, falando aqui para os senhores, dizendo as razões de estar aqui falando. Eu sou mais de ouvir do que de falar, mas o Senhor começou a falar comigo e dizia assim, e eu pedia, na verdade eu pedia para o Senhor, dizia: traz meu pai de volta, Senhor, não porque eu quero, não porque ele merece, não porque você merece, Pai, mas porque o nome do Senhor precisava ser glorificado, porque o Senhor precisava contar esse milagre para todo mundo. E assim foi feito. O Pai está aqui conosco, graças a Deus, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tristeza nunca mais, choro nunca mais. A Sarinha cantou aqui para a gente, e em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade e novamente sou grato aí pela presença de todos vocês. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa família. Glória a Jesus, né? O Pedro, Dr. Pedro Barbosa Neto, ele é procurador do Tribunal de Contas. Sua irmã, a doutora Roberta, procuradora da República, outra é mérito, outra do Tribunal de Contas. Ou seja, uma bênção, uma família criada realmente com sucesso. Nós louvamos a Deus, adoramos a Deus.
por isso, né? Ou seja, o pai e a mãe têm influência direta por isso aí. E Deus é quem cuida de tudo, mas a gente sabe que é uma bênção de Deus quando a gente vê o ruim quando você mostra uma família fracassada, mas uma família de sucesso é para a glória de Deus. Tudo de bom vem de Deus. São Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Por isso que nós agradecemos tudo ao Senhor. Grupo Osana vai levar o Senhor Jesus comigo. Quem com a sarça e chamas fez, foi com Moisés falar. Foi Jeová, Jeová, Jeová. Quem mandou deste pragas dos hebreus libertar. Foi Jeová, Jeová, Jeová. Quem abriu o mar pro seu povo passar. Foi Jeová, Jeová, Jeová. E o exército de Faraó vinha por todo o mar. Foi Jeová, Jeová, Jeová. Queremos saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Feliz por esta oportunidade que o Senhor nos concede, está na sua santa e gloriosa presença. Querendo convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias. Vamos ler só um versículo aqui de gratidão ao Senhor. Mas um versículo que fala do quadro que vivemos, que passamos, porque a família do Senhor também sofreu nesse período. E sentimos, estivemos na casa do pastor, no seu apartamento, fizemos uma oração e sentimos lá a aflição da irmã Fátima e da família. E eu quero ler aqui Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui, irmãos, fala de uma família unida, uma família que amava ao Senhor Jesus. E de repente um membro daquela família adoece. Um membro daquela família agora está passando por uma aflição da enfermidade. E Marta, a irmã de Lázaro, manda convidar Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele demorou aparentemente para Marta, demorou aparentemente para Maria. Mas o Senhor não adianta, não atrasa. Ele chega na hora certa. Vamos continuar adorando a Jesus. Diz que uma andorinha só não faz verão. Mas diga assim comigo: eu vou fazer a minha parte. Faça a sua parte. Olhe para quem está do seu lado aí e diga: se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, a gente sobe junto. Quem tá indo pra lá faz sinal aí. Jesus está voltando. Aleluia. Vejo homens em reuniões
E muita gente pensando que tá vivo, mas já morreu. Só quem tá acordado canta comigo. Eu vejo homens que cantam por poder. Esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra o que você sabe? É contra exócios e penais da maldade. Eu vejo as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormiram. Enquanto isso, o azeite das roupas. Mas Deus nos trouxe aqui para acordar. Se você é boca de Deus, levanta a tua mão e canta comigo aí. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. A coisa vai à verdade. Acorda, acorda, acorda e vem meu Deus. Acorda, igreja, Deus te está. O céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos, se não fosse me dado mais oportunidade, estaríamos com a nossa alma regozijada pelo que ouvimos e vimos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do Dr. José Roberto, da sua muito digna esposa, doutora Fátima, sua família, todos que aqui se faz presente para prestar este culto de gratidão. Louvo a Deus pela vida das autoridades aqui presentes, representando o muito digno prefeito da cidade, seu irmão. Que Deus abençoe. Deus abençoe os nobres pastores e em nome do nosso diretor da nossa igreja, pastor Agrimeron, eu quero cumprimentar a todos os pastores aqui neste lugar. Deus seja louvado pela vida do meu amigo e irmão, pastor Alberto, que é um amigo de muitos anos. Muitos anos. Quando eu estava iniciando a minha trajetória, aos 27 anos, eu me hospedava na casa do pastor Alberto. Era auxiliar de trabalho e estava namorando com a irmã Daniela. E quando íamos para São Miguel, se hospedavam na casa dele e dali iniciou um vínculo de amizade. E eu quero dizer para a igreja que o Dr. José Roberto, o pastor José Roberto, para a minha vida, para a vida da minha família, é bênção de Deus há muitos anos. Ele foi patrão da minha esposa por 11 anos. E o primeiro carro que eu comprei, eu não tenho memória curta, eu lembro das coisas com muito detalhe. O primeiro carro que nós adquirimos foi ele que praticamente ajudou a pagar. Ele na época e o nosso pastor presidente, que hoje é presidente, o pastor Orisvaldo. Foi ele, o pastor Zé Roberto e o nosso pastor Orisvaldo Nunes de Lima, que nos ajudou a pagar aquele primeiro carro. E dali Deus foi nos ajudando e hoje Deus tem sido bondoso. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Já foi dito aqui pela cantora Evelyn que a gratidão formoseia o rosto. Falta de gratidão é falta de caráter. Quem não tem gratidão não tem caráter. Porque o maior princípio é a gratidão, principalmente a Deus e aqueles que lembram de nós. Deus seja louvado pela sua vida e
que o Eterno complete a obra. Aleluia, bendito seja Deus. Estamos caminhando para o final, queridos irmãos. Nós vamos ouvir a cantora Daniela ainda louvar o Senhor Jesus com hino. E eu queria convidar a igreja para que descansemos de pé um pouquinho. Vamos ficar de pé, vamos cantar com ela. Aqueles que podem, claro, viu? Quem puder ficar de pé, fica para a gente descansar um pouquinho. Daqui a pouquinho estaremos finalizando. Daniela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem souber, louva junto comigo. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Escuta só. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. O que foi que eu fiz? Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante pra minha realidade, preciso rabiscar. A voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele diz assim, aleluia: para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o céu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Com vossos assentos, meus queridos irmãos, coisa linda nessa noite está acontecendo aqui. Por isso que o salmista disse no Salmo 84, o versículo 10, ele diz: mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que nas tendas das impiedades ou da impiedade. Salmo 84, versículo 10. Queridos irmãos, só para a gente finalizar, glória a Jesus, já ouvimos saudações que foram verdadeiras pregações dessa noite, testemunhos, como da irmã Fátima, do Pedro, todas as que aconteceu já aqui, os hinos, são as mensagens louvadas, cantadas, e também as mensagens que escutamos. Com certeza Deus tem uma porção para cada um nesta noite. Mas eu queria apenas também trazer uma mensagem evangelística também, rapidinho. Louvado seja Deus, porque o que foi dito nessa noite já daria para salvar o mundo inteiro. Bendito seja Deus. Basta uma palavra, basta um toque de fé. No capítulo 3 de João, uma mensagem bastante conhecida de todos, mas talvez de alguém não, onde traz uma das doutrinas básicas do cristianismo, que é a doutrina da regeneração. Há um mistério muito grande na salvação. Sempre as perguntas que foram feitas ao longo dos séculos eram a respeito disso. Como faço para ser salvo? De onde eu vim? Para onde vou? Supaira. E nós, como cristãos, temos a Bíblia Sagrada como nosso livro de regra e fé. Lemos livros, conhecemos, mas o nosso livro, que
que é o medidor de todos os livros, o aferidor é a Bíblia Sagrada. Isso é o grande diferencial. A Bíblia Sagrada para nós é a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, em 1600 anos, e o assunto é um só, porque o autor da Bíblia é Deus, e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Nunca houve coisa semelhante a isto. Um livro que é escrito e depois outro escritor escreve 1000 anos depois, 2000 anos depois, ou 1000 anos depois, e o assunto é o mesmo, porque o tema da Bíblia é Jesus, o autor da Bíblia é Deus, o intérprete é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então nós cremos na Bíblia Sagrada. Quando eu vou pregar o Evangelho para alguém, eu pergunto: você crê na palavra? Se ele não crê, eu tranquilamente saio e não vou pregar, porque ele não crê, não adianta. É por fé. Crer na palavra de Deus é por fé. Tem gente que conhece a Bíblia, mas como esse homem que foi ter com Jesus, no capítulo 3. Diz aqui que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Diga comigo: não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilho de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e outra ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e amigos que nessa noite nos visita e vem a convite do nosso pastor Zé Roberto, que estão diante da palavra de Deus, estão diante de homens e mulheres, porém aqui há algo mais elevado que isso. Louvado seja Deus, que é o nosso Deus. Estamos sob a proteção do nosso Deus, do nosso Salvador. Esse homem que foi ter com Jesus era um dos homens mais importantes daqueles dias. Ele era um príncipe de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos príncipes dos judeus. Ele fazia parte da sinagoga. Ele era participante de uma das religiões mais importantes da época, que era o farisaísmo. Ele era um fariseu. Tinha várias vertentes naquele dia em que Jesus passou. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha os essênios, tinha vários, eram muito fatiados, havia muitas denominações, vamos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eles já tinham perdido a unidade da crença judaica, no sentido de todos estarem unidos. Eles divergiam em questões de doutrinação, eles divergiam. Os fariseus acreditavam em uma coisa, os saduceus em outras, e assim divergiam muito. Jesus veio justamente trazendo a mensagem conciliadora. Jesus veio trazendo a mensagem para unificar, para trazer a salvação como o mais importante de todos os tempos. Amém. Ei, candarabassuri, candaramamá. Ei, cadababaçadabarrabamadahaba. Já ouvimos o hino 2 vezes, Deus falando. Deus falou através da Emanuele. Deus falou através da Sara, alegre conjunto louvor. O louvor derruba. Foi com o louvor que as muralhas de Jericó caíram. Foi o louvor que Josafá venceu. Está 3 exércitos: Moabita, Moanita e Monte de Seir. Louvor poderoso. Prepara a palavra como já preparou nesta noite. Pastor Alex, pastor Guimerô, pastor Beto, palavras ricas, poderosas.
E eu não vou mais pregar nesta noite. Se eu pregar, vou até meia-noite. Pregar. A minha mulher já deu toque ali, meus filhos. Tudo querendo já a gente se levantar para ir para a lanchonete. Minha prima Célia ali, prima Cleila, cunhada, Gêmeo, na hora que chegaram de viagem hoje, Tiago, Maurício, Cacá e meu, aleluia. Salmo 31, versículo 3. Eu quero que vocês anotem. Salmo 31, versículo 3. O Espírito Santo me deu. Não é meu não. Salmo 31, versículo 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Amém. Eita! Xaramamassuricandaramamá. Essa foi a realidade. Essa foi a realidade. Senhor, tiraste-me da sepultura. Meu amado, eu passei 14 dias entubado e 7 dias sedado. Só quem sabe é Jesus. E minha mulher, meus filhos, meus netos, família e muitos que oraram. Pastor Oswaldo, reverendo, que colocou a igreja toda para orar. Pastor Bertinho, muitos, milhares, pela rádio, através do programa Vida Transformada por Jesus, Diácono Alessandro, auxiliar Ives, Baio, a rádio do JHC ali, abençoado, pastor do Rafael, meu amigo, primeiro teve coragem para pregar o Evangelho, pastor aí. Senão, na época eu era diferente, parado. Mas a realidade é essa aqui. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a curva. Exatamente. O doutor Adailto Rocha disse, Adir Pinheiro, desculpe, eu estava descendo já. Parou tudo, as bombas já estavam parando, pressão 6/4, e deu trombose mesotérica, ele não sabia o que fazer. E o risco era grande, tirou 2 metros do intestino. Mas ele poderia precisar tirar 3, 4. A glória a Deus só tirou 2. Mas não foi fácil. Agora eu ia para a glória, porque Jesus não vem buscar uma placa de igreja. Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Acaba, xarabacaba. Aí me conte, tchababa. Me conte, me conta. Me conta. Nós vamos ter muita surpresa lá no céu. Muita surpresa lá no céu. É um povo especial, zeloso e boas obras. A igreja invisível. O pastor Albertinho estava falando aqui. Invisível. Está lá escrito em Tito. E buscar uma igreja invisível. Ele sabe que quem vai, quem não vai. Está passando o raio-x dele. Não é porque da igreja tal, não é. Ai, coach, ele vem buscar. E esse dia está se aproximando. E ele me recatrai. Ele me poupou para apressar a vida dele. Ele me falou isso. Eu lhe poupei
para apressar minha vida. Está escrito na Bíblia, apresse a vida do Senhor. O apóstolo Pedro diz, apresse, Deus não é nada a sua promessa. Antes ele era orgânico, para que ninguém se perca. Aleluia! Vai, capa, Ele quer que eu e vocês, nós somos 300 aqui nessa noite. Se cada um ganhar 10, são 3 mil, 10, 30 mil, e assim vai nessa progressão aritmética. E nós vamos ganhar o mundo todo para Jesus. Diga amém. Nós vamos ganhar o mundo todo para Jesus. São 7 bilhões e 200. Jesus não veio ainda porque tem muita gente acomodada. É por isso que ele não veio ainda. Aleluia. Porque ainda falta ainda a gente se disponibilizar mais a ele. Ainda tem, não pense que ele vai vir amanhã nem depois de amanhã, não pense. Não vai. Ele não vem agora. Porque ainda tem a janela 1040, tem ainda lá, ao leste, oeste da Ásia, oeste da África, leste da Ásia, tem 62 países que praticamente não ouviram o Evangelho. E ninguém quer ir lá. Ninguém quer. Eu fui ameaçado de morte lá em Senegal, que é praticamente a cabeça do reinado de Satanás. É Argélia e Senegal. Me ameaçaram de pedra para me matar, me esmagar de pedra. Sofri muito. Eu e todos os missionários que estavam lá comigo. Mas ninguém quer ir lá. Ninguém quer. Só quer ficar por aqui mesmo, Maceió. Não é chorou. Quer. Nossa sério. E agora que eu já estou, vou fazer 69 anos, eu vou dar lugar para o pastor Betinho. Quem vai no meu lugar, pastor Betinho, pastor Alex, irmão ali o presbítero, a irmã Evani, aprender inglês, francês. Porque eu já estou, só ensinando. Agora minha amiga, o pastor ali, o João, amigo dele, Lissandro, o Baio, o Igor. Estou vendo aqui o jovem ali, o presbítero ali, Santa Catarina, jovem. Eu já dei 28 anos que eu prego o Evangelho. Sou ganhador de alma. Eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu não sou, vamos dizer que oro muito. Eu já conheci gente que orava mais que 12 horas. Eu oro 3, 4 horas por dia. Não é muito. Glória a Jesus. Ei, cabá. Sababababababá. Então foi o que aconteceu comigo. Senhor, tiraste-me da sepultura. Preste a descer a cova. Devolveste minha vida. É isso que aconteceu comigo. Era para eu estar no céu já, desde dia 31 de dezembro. Ele disse, não. Ele me chamou. Ele não vai deixar eu ir. Não vai. Eu acho que eu tenho chamado. Eu vou viver para Ele minha vida toda. É Ele em primeiro lugar. Depois minha família. Depois o trabalho. E a igreja. Então eu sou dele. Eu amo Ele. Mais do que nunca. Está no para-choque do meu carro que Ele mandou botar quando eu estava no UTI. Jesus, vírgula, a razão do meu viver. E a razão do meu viver sabe disso. Meus filhos sabem disso. É Jesus. Glória a Deus. Foi a minha família.
agora estou muito feliz, como eu nunca fui na minha vida. Estou com 3 meses e 23 dias hoje de vida nova. E feliz com a minha família, como nunca fui. 42 anos de casado. E agora estou feliz. Agora eu entendo porque também Jesus me devolveu a vida. Para ter uma família, de verdade. Família é maravilhoso. Família é gostoso. Gostoso. É a ideia de Deus. Família é meu maior patrimônio. Meu maior patrimônio não é um carro bom, um apartamento bom, nada. É minha família. Hoje eu posso dizer que sou rico. Hoje eu posso dizer que sou o homem mais feliz da terra. Porque tenho uma família, tenho um Deus lindo, que eu amo acima de tudo e todo, qualquer coisa de mim mesmo, é a razão do meu ser, da minha vida, meu existir, meu encontro comigo mesmo, penso logo Deus, nega essa vocação, nega a brilho da lua, das estrelas, aquecer do sol e a perugência do ensejo. Mas eu quero ver nesta noite quem quer ser feliz como eu sou. Eu primeiro, eu não vim pregar, eu vim só agradecer. Quero saber, nesta noite, quem são as primeiras pessoas que querem ter uma comunhão íntima com Jesus. Eu sei que todo mundo aqui é cristão, só veio os cristãos. Meus filhos, meu genro, minha nora, tudo. Meus netos, todos. Mas assim, alguém que quer ter um encontro como eu tive. Eu já era, mas agora que eu sou dele. Glória a Deus. Eu quero saber quem são os primeiros que querem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Estou disposto. Quem é? Bota o teclado aí, por favor, meu irmão. É um hino que eu gosto muito. Eu sou contralto. Como disse ali a irmã, ela é entrada. Esse minha amiga disse. Eu canto contralto. Né? E o hino que eu gosto muito da harpa é o 447. Diz assim: nasceste de novo, anda já com Deus. Tem seu povo que vai morar com Deus. Eu vou louvar da Yoremideu. Eu vou louvar esse hino para as pessoas que ficarem em pé. Aí eu vou louvar. Quem ficar em pé, eu vou louvar. Vou louvar para os que ficarem em pé. Põe a mão no coração para receber nessa noite especial. É uma noite especial. Jesus me tirou da sepultura e tirou você também. Trouxe você aqui. Eu pensei assim, a gente faz uns cálculos, né? E hoje vai ter 500 pessoas, mas Jesus tem os dele. Os que estão aqui é que Jesus escolheu. Todos estão aqui. Estou todo. Jesus escolheu. Então todos que estão em pé, eu vou louvar esse hino. Só o contrato. Nasceste de novo, anda já com Deus.
Pode me acompanhar, coral. Pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração. E te já pinta pela oração. Se o caminho é estreito, igreja nova. Portal da vida. Agora deixa comigo agora. Já desiste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus. Paramos todos estreito a porta. Deus abençoe todos vocês. Jesus ama vocês, eu amo vocês. Amém? Vou passar para o pastor da igreja, meu querido e amado pastor Alberto, para as considerações finais e a bênção apostólica. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Ó Deus, te somos gratos pelo dom da vida, Senhor. Somos gratos por esse momento tão lindo aqui nessa casa, essa noite, Pai, onde reuniste o teu povo, meu Pai. Ó Deus, eu sou grato pela vida do pastor Zé Roberto, da sua família. Eu sou grato, meu Deus, por esse momento tão lindo, meu Pai. Ó Deus, abençoa o pastor da igreja, meu Pai. Abençoa nosso pastor presidente, pastor Zé Osvaldo. Devolve a saúde dele, meu Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos despede em paz, Senhor, para o nosso lar. Se houver um mal no caminho, transforme em uma bênção, meu Pai.
E que em tudo isto, meu Deus, o teu nome seja honrado e glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, a melhor e maior escola dominical do mundo, aqui a partir das 9 horas da manhã. Não deixe de vir para a escola dominical. Depois da bênção apostólica, dê um abraço ao seu irmão e diga: Jesus te ama e eu também. Eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: Amém. Deus abençoe a todos.